se lembra do Pequeno Lipe de Coração de Estudante? O sucesso de Pedro Malta começou bem cedo, aos 8 anos de idade, ao interpretar o filho de Fábio Assunção na trama em 2002. Esse personagem rendeu prêmios para ele, como o de melhor ator mirim de 2002, prêmio recebido no Domingão do Faustão. E a partir daí, muitos outros trabalhos na TV fizeram Pedro Malta brilhar, como em Kubanacan e Começar de Novo na Rede Globo. Você gosta de fazer filho, hein, pai? Não, eu virei o responsável, isso sim. Prova de Amor, Os Mutantes e Vidas em Jogo na Record. Nas telonas atuou ao lado de Renato Aragão no filme Didi Quer Ser Criança. E aí, Felipinho, como é que estão as posições? Até fazer sucesso, eu já morri. Olha, não fala assim não, hein? Não desista do seu sonho. E o ator mirim, claro, cresceu. Agora, com 20 anos, Pedro Malta está no Estúdio do Mulheres para contar tudo sobre sua vida e carreira no nosso Abrindo o Jogo. Hoje, nosso Abrindo o Jogo é com o Pedro Malta. E a gente comentava que ele começou tão cedo, gente, com 2 anos já fazendo comerciais. Só que parece que nasceu ator. Você imagina como que tá Pedro Malta hoje? Ó, como disse Didi, será que você desistiu do seu sonho, Pedro? Não, de Não? maneira alguma. A gente comentava aqui, enquanto a gente assistia esse resumo da tua vida, o quanto que você parece que já nasceu ator. Isso te abala ouvindo isso hoje ou é gratificante? Não, eu acho que de maneira alguma. Eu acho que, assim, você ser ator, aliás, pra mim, assim, é quase que uma extensão do que eu sou. Eu já ouvi uma história, isso tem um certo tempo já, não sei se isso é verdade, eu ouvi assim por alto, que em alemão os seus sobrenomes, tipo Schumacher, sabe, tipo, indica qual é o seu ofício. Tipo, Schumacher viria de shoemaker, sabe, tipo sapateiro no caso, que é como se o seu nome indicasse qual é a sua função. Eu acho que se fosse o meu, seria Pedro Malta ator, cara, porque eu acho que é quase uma extensão, assim, do que eu sou. Eu acho que eu seria completo se eu não fosse ator. Olha, deu pra gente ver então que de fato você nasceu ator porque tinha que ser ator, não dá pra ser outra coisa. Né? Vou pedir pros meninos colocarem aqui. Dentinho, coloca a foto do Pedro Malta quando ele era criancinha. Olha, e aí a gente vai mostrar o Pedro hoje. Vamos começar a focar aquela imagem que a gente tá vendo do Pedro Malta. Você vai ver, gente. Eu vou te ser franca, acho que ele não mudou. Praticamente. O pessoal foi aí no pente e fez um bigodinho em cima, né? Parece que a gente pôs um bigodinho. Rapidinho, né, pessoal? E uma barba, e você tá igualzinho. Olha, antes de mais nada, a gente fica aqui babando ovo enquanto a gente tá mostrando a matéria. Porque você foi... Eu digo foi porque a gente está comparando com o talento que você tinha de criança, que é muito difícil para uma criança interpretar tão bem. Você vivenciava, parece que aquilo, você incorporava o personagem. Você tinha noção que aquilo era ser ator ou não, Pedro? Olha, na verdade, eu comecei muito cedo como ator, né? Eu comecei ainda em Recife, pra quem não sabe, eu sou de Recife, né? E lá eu comecei fazendo vários comerciais, anúncios pra lojas, Tinha 2 shoppings. aninhos, né? 3. 3 aninhos? Isso. Era um cotoco. Pois é. Então, assim, claro que eu não tinha noção do que era ser ator. Eu sabia que isso exigia ter um pouco mais de atenção, não era chegar lá e brincar e tudo mais, tal. Você tinha que chegar no estúdio, tinha que fazer um monte de coisa e tal. Eu sabia que exigia, assim, uma certa foco, né? Não era só brincadeira. Mas, claro que eu não sabia que isso era uma vida, que isso poderia dar numa carreira e tal. E foi indo, né? E aquela brincadeira virou uma coisa mais séria e virou realmente essa profissão, meio de vida né? aí, essa profissão. Será que você lembra desse momento que a gente vai mostrar? Quer ver? Vamos ver. Roda aí, roda aí. Então, fale de novo ali pra câmera, fale. Eu quero ir pro shopping. Viu? Elas vão pro shopping, viu? É muito festa.
Esse foi o primeiro casting, para quem não sabe, quando se vai fazer um trabalho, seja ele para tentar pegar um personagem de uma novela, de uma peça, ou então participar de um comercial, se faz uma seleção. E esse foi o seu primeiro casting, o primeiro teste que você fez para a Globo, em Recife, né? Você veio, tipo, até pelo sotaque. Tava bem puxadinho ainda, né? Puxadinho. É porque, assim, quando você vem oriundo de alguma outra região que não seja Rio e tal, geralmente existe todo um processo com, né, tipo, fonoaudiólogas para que você consiga aquele sotaque padrão, assim, digamos, né? Aquela região que você não possa muito definir de onde que você era, para não ter muito bairrismo, né? Então, uma parte vocal para deixar você mais neutro, né? Mas você era muito engraçado já. De que 3 anos você tinha aí, né? Aí talvez eu tivesse 3, acho que 3. Olha, e olhava pra câmera, gente. Você acha que pode uma criaturinha desse tamanho fazendo um negócio desse? Isso foi uma coisa também que me deixou, assim, na época, bastante com medo, assim, porque colocaram aquele pânico, né? Porque eu vinha de um circuito de comercial, né? Tipo, que era vender e tal. Você tem que olhar pra câmera, né? E aí, passar pra fazer novela, que é a coisa mais sutil, eu tive que entender que não, você não pode mais olhar pra câmera. A câmera era sua amiga, mas agora ela não é mais. Então você tem que olhar agora pro seu colega de cena e tal. Então eu tive que me readaptar, né? Readequar aí mesmo, sendo tão novinho, né? Mama, vou começar com você, vai lá. Pois é, olha, Pedrinho, você foi uma das primeiras crianças por quem eu me apaixonei de verdade, que a gente pega você, Glorinha Pires. Carinho, né? Você já queria ter um filho assim, eu queria ter um neto assim, eu queria ter um sobrinho. Olha, você me dizer que você era apaixonada por mim já te rejuvenescia. Você dizer que você viu ela pequena também aí já é mais atrás. Né? Podia parar em mim. Kaique Brito. Não, mas eu tenho idade suficiente para ter visto a Glória Pires, que eu também me apaixonei, e por você. E você era uma coisa que era um encanto, porque você fazia bem. Obrigado. Você fazia que a gente percebia que não tinha esforço nenhum, que você fazia feliz de estar lá, quando precisava chorar, chorava, você tinha o seu talento. Eu quero perguntar uma coisa. Sim. Você começou muito novo. Isso te tirou a infância? Eu nunca ouvi essa pergunta. É uma pergunta que ninguém faz normalmente. Isso te tirou a infância? E essa infância que você perdeu ou não, ela te faz falta? Não, eu acho assim que foram mais pontos positivos, e isso não é querendo, sabe, tipo, defender nenhum tipo de emissora do qual eu já fiz parte, isso é por mim mesmo. Eu acho que eu tive chances de expandir algumas áreas que eu não teria, assim, sabe, tipo, tão, assim, sabe, tipo, tão presentes na minha vida quanto hoje eu tenho. Eu tive chance de poder fazer viagens, de poder participar de eventos que talvez eu não poderia, né, não sendo ator, não sendo, né, tipo, uma figura pública. Então, assim, eu acho que tudo que entrou para somar, tanto a nível profissional quanto a nível pessoal também. Ter noção de horários, de metas, né, de disciplina. Né? Então, eu acho que isso tudo veio para somar bastante. Claro que, assim, disciplina, metas dentro de um âmbito bastante informal, que é a TV, que é a arte, né? Então, tudo que veio para somar, com certeza. Andressa Capanema. Pedro, o fato de você ter sido ator na infância, um ator bom, que é referência até hoje para um monte de pequenininho que está começando, é um problema agora que você cresceu? Tem gente que te olha assim, mas é aquele menininho. Ah, não, ele é ator mirim ainda. Existe esse problema ou é fácil? Porque daí você já comprovou o seu talento e só vem convite pela frente. Pois é. Eu acho que são esses rótulos, às vezes, que as pessoas colocam, assim, em relação a isso. Como tem um que eu acho fabuloso, que é o ex-ator mirim. Eu fico querendo entender o que é ex-ator. Peraí, eu sou uma ex-criança, é isso? Não, é um ator ex-mirim. De certa forma, todo adulto é uma ex-criança, sabe? Tipo, o que você tá querendo dizer com isso, né? Eu acho, assim, que não é porque um cara se formou em medicina, né? Por exemplo, aquela atriz, né, tipo a Zezé Polessa, né? Ela é formada em medicina, não é? E ela é atriz. Mas ela não deixou de ser médica porque ela é atriz. Médica, ela é médica. Eu acho que eu não deixei de ser um ex-ator porque hoje eu me dedico a outras áreas, né? Como, sabe, de produção, como escrever, né? As letras, enfim. Então eu acho, assim, que existe aquela coisa de cobrar, inclusive, essa manutenção constante do seu trabalho. Peraí, se ele fez durante uma época, durante um ritmo constante, ele fez um volume muito alto de novelas perto uma da outra, e agora ele está um pouquinho mais, assim, parado, não, então agora ele já é um ex-ator. Quando não é bem assim, eu não deixo de ser um ator, porque eu tive uma época onde esse volume foi alto e agora está mais tranquilo, entendeu?
Pelo menos na frente das câmeras, né? Tá mais tranquilo na frente das câmeras, por trás das câmeras não, continua no mesmo trabalho, né? De comunicação, porque de arte. assim, eu acho que na verdade eu tinha um certo medo de só conhecer uma coisa. Sabe aquela história de pessoa que casa muito cedo? É tipo isso, eu casei muito cedo com as artes cênicas. Entendeu? Desde muito novinho. Então, assim, eu tinha medo de ficar, sabe, tipo, só naquilo, né, sabe, aquela mesma tecla. Então, eu pensei, caramba, eu tô com, né, tipo, 18, 19, 20 anos. Caraca, e eu só conheço essa parcela do ramo artístico. Vamos coisa ampliar, que eu poderia fazer música, letras, produção, realmente ir pra cima mesmo, assim. Eu já fiz de tudo nessa área. Esses últimos 2 anos que eu tô aí, envolvido com parte, né, tipo, de produção, eu fiz desde segurar claquete até escrever. Eu quis sentir realmente o que era participar de cada etapazinha, né, desse processo, porque realmente o que eu almejo hoje é escrever, ser um autor, sabe, tipo, roteirista, diretor. O que eu realmente amo, o que eu realmente gosto, assim, tenho pra mim como meta na minha vida é ficar por trás das câmeras. Claro que estar na frente é uma paixão, mas o que eu realmente pretendo é ficar por trás. Então, acho que foi tudo assim, eu pude conhecer todos esses processos, entendeu? Nada me impede também de mais tarde eu querer voltar a atuar, ou, enfim, né? O bom da vida é isso, a gente pode navegar pelos mares que a gente gente quiser, aí, né? Que faz os dois, né, sabe? Márcio Garcia, Wolf Maia, Woody Allen, pô, tantas pessoas, né, que você não precisa... Né? Não precisa ser taxado como ou só diretor ou só ator, né? Aron, pode perguntar. Bom, Pedro, vamos lá. Eu andei pesquisando um pouquinho sobre você, claro. Dá até medo. Pois é, vamos lá. As pesquisas do Arão vão para todos os são caminhos. extensas, mas é pergunta boa. Na verdade, é assim, a gente sabe que hoje a Globo é a grande produtora de novelas. Ela é uma vitrine muito grande para qualquer tipo de... E é uma indústria, né? É uma indústria. A Record seguiu pelo mesmo caminho anos atrás, ainda continua. Sim. Inclusive, você fez algumas novelas lá. E a minha pergunta é, alguns atores e atrizes chegam a afirmar que não estar na Globo significa não fazer novela, não estar na mídia, não estar na vitrine. Eu já ouvi isso algumas vezes. Você concorda com essa afirmação? A Globo é realmente a principal e fazer novela na Record significa que você ficou esquecido de alguma forma? Ele ganhou 2 prêmios fora da Globo fazendo novelas pela Record. É isso? Isso. E então isso meio que comprova o contrário, né? Bom, como é que eu posso te explicar isso? Como a gente estava querendo dizer realmente aqui. Quer queira, quer não, a Globo, ela é uma vitrine, né? Então, assim, eu te diria assim que a Record, porque assim, às vezes a gente tem aquela ideia de que não, a Globo, por ser a líder, ela realmente manda no mercado, mas a gente esquece, às vezes, da fatia que a Record também, sabe, de fabocanha. E aquilo também representa uma, como é que eu posso te botar aí um termo? Quando parte do público, às vezes, migra, isso para eles, um trocinho já é uma coisa drástica, né? Então já mostra bastante coisa. E o que eu posso te dizer é que se a Globo é uma vitrine, de certa forma, para nós, que somos atores pelo menos, a Record também acontece, às vezes, de ser uma vitrine para a vitrine. Entende o que eu estou querendo dizer? É uma coisa impacta na outra, uma influencia na outra. É você ser visto. Então, assim, de maneira alguma, eu concordo que estar na Record não é estar sendo ator. Eu acho, inclusive, eu não sei quem disse isso, mas eu te digo isso com toda certeza que estava muito equivocado. E como que você chegou na Record? Sua saída da Globo e chegada na Record, como que aconteceu? Bom, tem gente que me pergunta isso direto, se eu saí da Record, se eu saí da Globo, se eu fui eu que quis sair, se eu desisti da Globo, se não rolou mais trabalho. Não foi nada disso. Simplesmente era uma época, comercialmente, onde a Globo não mantinha contratos longos com atores jovens. Até porque, vamos ser francos, vamos logo botar né? Pingo nos is. Os pingos nos is. Na época, a Record ainda não era aquele calo no sapato da Globo. Logo, a Globo não mantinha, às vezes, você preso, você por contrato, porque afinal ela era a vitrine absoluta. Não tinha um casting fixo. Exatamente. Então. E então é aquela coisa, você hoje é a cara mirim da Globo, quando a gente precisar de você, a gente chama coisa que faz parte do mercado. E aí aconteceu que eu dei a sorte de encontrar uma pessoa que fez parte do meu processo de, seleção para entrar para a Globo, da parte de elenco, que foi para a Record. E a gente um dia se esbarrou no shopping, estava com a minha mãe, a gente se esbarrou com ele e ele perguntou, e aí, como é que tá lá na Globo?
acreditar que não tá, eu não estou mais lá agora nesse momento. Isso fazia 2 meses que eu tinha saído de lá. E aí ele falou, então vai lá na Record, a gente vai lá conversar. No dia seguinte já fui para uma reunião já com alguns, diretores, já, aquela cúpula já ali montada já. E de lá mesmo já assinei contrato, já fiquei lá. Porque entendeu? A Bruna Marquezine também começou muito cedo, depois aconteceu como você, determinada fase, determinada idade dela. Ela só que ela pegou fixa, aquele pulo do gato de... E aí, vai ou não vai pra Record, entendeu? Era aquele... com o perdão, né, tipo, trocadilho, Moisés, né, abriu ali quem vai pro lado esquerdo, quem vai pro lado direito. Pois entendeu? E aí foi isso, entendeu? Eu acho assim que eu fiz a escolha que me melhor cabia na época. Eu acho que para um jovem que inclusive queria manter carreira, que queria se manter no Rio, que tinha projetos mais longos, eu procurava o quê? Ficar mais estável. Então, o que a Record pode me oferecer, além da chance de poder fazer papéis bacanas, complexos, de realmente investir na questão cênica, também foi o quê? A estabilidade, que para um jovem é tudo. Isso conta, né? Grande parte do que eu tenho hoje, assim, de bagagem, de experiência e mesmo, assim, posses, assim, mesmo que relativas, assim, que é o quê? Carro, apartamento e tal. Grande parte do que me possibilitou ter isso foi a Record. Então, de maneira alguma, eu posso dizer nada que for... Você já conta isso, né? Neide, nossa Rádio Gazeta FM, é você agora, pode perguntar. Pedro, você já se mostrou um bom ator, você resolveu dar um tempo, estudar um pouco, e hoje você está se lançando também como escritor. Sim. E o seu livro, seu primeiro livro, o título eu achei muito forte, Aqueles que Amamos Odiar. Sim. O que seria esse livro e esse título tão forte, que, na minha opinião? Bom, na verdade, esse livro, ele brinca um pouco, inclusive, para pessoas que já me cobram esse livro, já no Twitter, no Face, eu acho engraçado que muitas pessoas, às vezes, cobram, não tá dizendo, porra, pega lá e escreve então, né, meu filho? Mas é porque as pessoas esquecem todo aquele processo de procurar editora, coisa que não é fácil. E, assim, esse título, ele brinca um pouco com a questão do amar, odiar figuras públicas. Desde os tempos antigos, assim, a gente sempre teve aquela relação de tapas e beijos, amor e ódio com alguém que está em cima, né, de algum pedestal, né, ou com alguém que está numa figura pública. As pessoas às vezes esquecem que uma figura pública, um ídolo público, é também um alvo público, né? Então, assim, brincar sobre essa questão de como que as pessoas que se submetem a estar nesse meio a qualquer custo, às vezes passam por esse tipo, né, de situação. E ele é um suspense que se situa dentro desse universo artístico-político. Assim, acontece uma morte, né, um óbito de uma pessoa conhecida no ramo político, só que tinha algumas, afinidades com pessoas artísticas, modelos, enfim. É uma história, é um thriller que se passa dentro do mundo artístico-político, basicamente. Mama, pode perguntar. Você, se estivesse nos Estados Unidos, você seria um ator muito famoso. Hoje em dia. Haja visto que tem Zac Efron, tem o inglês que faz o Harry Potter. Você seria muito bem aproveitado no cinema. Você tem algum pensamento de algum dia você fazer uma carreira internacional? Sim. Porque eu acho que se você tentar, meu amor, você vai ficar por lá. E vai voltar falando enrolado. Tem sonho, Pedro? Tenho, com certeza. Eu acho que quem não pertence a esse ramo artístico, seja ele musical, cênico, que disser que não tem essa pretensão, essa vontade de ir pra fora, tá mentindo, né? Claro que isso gera muita polêmica, né? Já foi muito dito sobre essa né, fuga de cérebros, de gente que às vezes faz sucesso aqui e quer ir pra fora, e aí depois não volta, ou então quer voltar, e enfim, isso gera muita polêmica, né? Mas, sim, tenho essa vontade, principalmente porque, desde pequeno, essa minha vontade de, de ser ator sempre veio por causa do cinema. Desde pequeno, eu sou fanático por filmes. Meu pai fez uma loucura quando eu era mais novo, eu tinha uns 4 anos de idade. Tinha uma, videolocadora lá na nossa rua, lá em Recife, quando trocou aquela fase de trocar a fita VHS para DVD, que o cara quase que falhou, que ele ia perder o acervo dele de filmes. Ele comprou todos os filmes do cara, assim, em VHS. Eu tinha mais de 1000 filmes em casa, todos, os filmes da Disney, os clássicos, antigos, musicais e tal. E desde pequeno, assim, eu era uma criança muito inquieta, hiperativo, assim. Então, em casa, queria me ver tranquilo, eu botava pra ver um filme. E tinha aquela coisa de querer assistir o filme mais de uma vez.
E já, olha, mas aquela moça ali, ela entrou ali com a roupa e ela depois saiu com outra. Eu já reparava essas coisas assim, né, de pequena. Então eu tinha aquele olho muito para cinema. Era clínico, né? Não, eu digo aquele clínico. Que via em detalhes, era né, por sequência. Gostar de ver. Eu já sabia, não sei se inconscientemente, todo o processo de ser ator envolve o quê? Repetição. Teatro, quem faz aqui não vai me deixar mentir, sabe que é o quê? É repetição exaustiva. Até que você fixa aquele texto na sua cabeça, uma cena você tem que ensaiar ela muitas vezes e tal. Então eu sabia que assistindo o filme várias vezes eu ia sacar coisas diferentes a cada vez que eu assistisse. Né? Então isso era muito, muito bacana. Mas isso de uma forma intuitiva, porque você era uma criança. Então, assim, a minha primeira escola involuntária de atuação foi o cinema, né? Então, assistindo em casa, indo com meus pais. Então, assim, de uma maneira ou de outra, sempre teve muito presente na minha vida o cinema. Você acha que por isso que você fez dublagem também depois? Fiz dublagem. Olha, você já... porque aí você... Sabe por quê? Porque aí você vai vendo o jeito que o personagem fala, tenta imitar e começa a pegar o trejeito, né? É verdade. Nossa, quando eu era pequena, a minha diversão, assim, era pegar os filmes em casa, depois eu tentava montar o figurino, tentava repetir as cenas, eu gravava. Câmera era o que eu pedia sempre de Natal, eram câmeras, fitas de vídeo. Eu sempre sabia que existia algo por trás daquilo ali, que não fosse uma profissão, mas que fosse algo que me permitisse sonhar. Então isso era muito bacana. Então, assim, eu tenho sim, inclusive eu sempre investi muito em coisas paralelas a isso. Pois é, então, desde pequeno, minha mãe sempre me falou isso. Meu filho, o que ladrão não rouba de você é tua cultura. Você pode, ele pode te levar o carro, pode te levar dinheiro, pode te levar tudo. Agora, cultura, a tua bagagem, ele não leva. Então, assim, eu sempre investi no meu tempo ocioso, entre uma gravação e outra, em cursos de línguas, cursos de canto, voz. Então, assim, sempre esperando aquele momento de, e aí, vou sair do ninho, vou voar. Talvez por ser muito ligado à família, enfim e tal, ainda não dei esse voo para fora. Já morei sozinho uma época, já tive a minha fase de morar sozinho e tal, tudo mais. Mas esse voo, eu acho que ele exige talvez uma, maturidade que ainda está vindo ainda. Você acha que não está na hora ainda? Não, eu não digo nem que é na hora. Se eu fosse largado lá agora, eu iria me virar. Não, até na hora falar sim. A língua e tal. Agora é o momento que eu posso sair da casa da minha família, trilhar um caminho fora do país. Não é nem isso. Porque, por exemplo, hoje em dia eu moro assim, basicamente só. Eu faço minhas viagens, né, pelo Brasil, porque hoje em dia eu, né, eu faço palestras, eu, leciono em alguns cursos, né, de artes cênicas, de roteiro, enfim. Então, para mim, estar aí na estrada é uma coisa muito normal. Eu só não sei se eu estaria, pronto para lidar com uma distância durante muito tempo, sabe? Não sei, eu acho que ainda não bateu aquele flash. Né? Eu acho que quando acontecer, vai ser. Isso vai se revelar... Não tem a hora certa, né? Naturalmente. Eu acho que não existe nem antes nem depois, né? Existe a hora correta, né? Correto, exato. Andressa Capanema. Pedro, quando você estava falando agora de cinema, a gente percebe, não só no que você está falando, mas no tom da sua voz, nos seus gestos, que o cinema é uma paixão. Você fala com paixão sobre o cinema. Com certeza. Eu achei ótimo também quando você contou que você quis conhecer a televisão, mas como é que ela funciona por trás? Sim. A engrenagem, cada pecinha... Mas você sabe que os fãs estão loucos para te ver de volta atuando, né? Na frente das câmeras. Pois eu acredito que você seja muito cobrado sobre isso. Tem algum projeto? Você acha que se você quisesse atuar, as portas estariam abertas apesar desse intervalo que você deu para conhecer outras coisas? Bom, então, primeiro eu vou responder aquela parte... Né? Eu acho assim que para mim foi fundamental nessa época, principalmente assim, de maneira... metafórica, eu estou ainda com 20 anos, então a fase de você aprender é justamente agora. Claro que a gente aprende sempre ao longo da vida, mas o maior volume, né, que você realmente tem de bagagem, agora que você reúne, é agora, né, entre 20 e 30 anos. Né? Então, assim, eu me propus a conhecer cada processo porque eu sabia que depois isso iria refletir em como eu ia depois levar isso para frente das câmeras. É que nem aqueles caras que tem uma empresa, aquele cara que é o CEO de uma empresa, mas que ele conhece cada processo, cada etapa daquele produto que ele ajudou a criar. Eu acho assim, que eu... tendo passado por etapas diferentes ao longo desse tempo aí que eu estou por trás das câmeras, conhecer como é que funciona um áudio, como é que funciona uma, mesa de som,
me ajudou, inclusive, a saber que quando eu for falar agora numa emissora, quando eu for agora fazer uma cena, qual é o tom que eu devo buscar, que antes eu falava muito baixo, tenho que botar mais pra fora, tenho que, sabe, tipo, deixar a maneira mais grave minha voz. Então, assim, eu acho que quando você conhece como é feito, você entende melhor como fazer. Como fazer melhor o seu trabalho, independente na frente ou atrás das câmeras. Exatamente. E sim, eu queria que elas continuem abertas, principalmente porque as pessoas já sabem o que eu fiz. E, de certa forma, assim, claro que ninguém pode viver só de nome do passado, né, tipo jogador. E isso aqui, tanto quanto um futebol, é um jogo, você tem que mostrar serviço. Mas eu acho que quando você tem noção de até onde aquela pessoa pode ir, e isso é uma coisa inconsciente, quem me conhece deve imaginar se deve ou não ainda, sabe? Tipo, botar as suas fichas ali em mim. Eu acho que isso deve manter aberta. Eu acho que o que realmente falta nesse momento agora é eu focar e ter isso de novo como meu foco, sabe, tipo, primário. Eu quero voltar realmente a atuar em TV. Quando eu decidir realmente isso, aí eu vou, de um jeito ou de outro, nem que seja, né, como figurante ou ator principal. Aí, olha, não, mas na hora que você ventilar essa sua vontade, muitos convites com certeza chegam. Não, mas eu digo isso por quê? Porque, às vezes, as pessoas desprezam o poder de um papel pequeno, bem colocado em um filme ou uma novela. E que serve muitas vezes para você descobrir algo que você talvez não se achasse capaz de fazer. Por exemplo, é preciso você também sempre fazer aquela manutenção da sua, sabe, tipo, do seu ego, né? Às vezes você acha que você sabe tudo, que você tô nesse ramo já há 10 anos como ator e tal, e agora fazendo parte de cursos, que eu também, do qual eu, né, tipo, participo, também leciono, enfim, estando em contato com atores mais novos. E às vezes eu vou participar de uma peça, né, tipo, sabe, tipo, formatura de elenco e tal. E aí pedem, mas faz com a gente também a peça. E aí eu subo num palco com um cara que está começando agora, mas que dá um banho cantando e coisa que eu não sei fazer. Então isso me obriga a repensar o que eu já consegui adquirir de conhecimento e que ainda preciso comparado ao que alguém que está começando agora já tem, entendeu? Quer dizer, você tem uma bagagem muito grande, muito boa. E, obviamente, que eu acho que assim que você decidir fazer televisão ou atuar na frente das câmeras no cinema, convites não vão faltar e a gente vai estar aqui torcendo para que isso aconteça rapidinho, viu? Nem fale pela sua Luca. Olha, estamos aí. Deixa eu aproveitar e falar para você de casa, você quer seguir Pedro Malta, tem site, tem rede social? Sim. Meu Instagram é @peu Malta, tudo junto. Meu Twitter é THE Pedro Malta. Meu Face também é Pedro Malta. O resto é e o site? O www.pedromalta.com.br. Sucesso pra você sempre, dizendo inclusive que eu vou estar, ainda não posso revelar ainda título, porque o título ainda está em nome ainda, né, tipo, de projeto, mas vocês podem contar que vai haver aí um longa. Que legal. Agora no ano que vem agora aí, um longa bem assim, sexo, drogas e rock and roll, assim, bem polêmico. Bom, então você está convidado, intimado a voltar e contar pra gente, mostrar o making off também, tá bom? Vai ser um grande sucesso, um prazer pra gente. Obrigada. Valeu, Andressa Capanema, seus contatos? Estou no Twitter, que é o @acapanema, e no Insta, que é Andresa com ZZ Capanema. Obrigada mais uma vez, viu, Andresa? Aron, quem quiser saber das últimas dos famosos... tvfoco.pop.com.br e também nas redes sociais. Achei que ele fosse me puxar a orelha, fosse botar umas perguntas assim, bem... Nossa, viu? O povo aqui tava bonzinho com você. Por isso que é bom começar de criança. É que os outros segredos estão no próximo. Deixa o próximo, vai ver. Neide, quem quiser ficar atento às promoções da nossa Rádio Gazeta FM... O site é gazetafm.com.br, o Instagram Gazeta FM SP. Aproveite e fique de olho sempre nas promoções da nossa Rádio Gazeta FM, a primeira do seu dial. Obrigada, Pedro, Mama, Andressa, Aron. Obrigada, Neide. Beijo, Beto Rivera, viu?